Esse é o perigo de a gente ser saudosista. A gente vai se tornar melancólico, nostálgico. A gente vai lembrar do passado para chorar o presente ainda mais. Está entendendo? Para chorar ainda mais no presente. É o tipo de nostalgia de um grupo de judeus que no passado, na época da inauguração do segundo templo, na época de Esdras, Neemias, o templo que fora destruído por Nabucodonosor é reerguido novamente e inaugurado. E foi um dia de muita festa, foguete, festa, um júbilo, enquanto a grande maioria do povo jubilava, louvava, exaltava, pulava de alegria pela vitória, pela reconstrução do templo. Um grupo de saudosistas não compreendia motivo algum para se alegrar. Sabe o que eles diziam? Nós conhecemos o templo de Salomão. E claro que o templo que Salomão erigiu era muito mais esplendoroso. Foi construído em época de muita fartura, de muita riqueza, muita glória, muito ouro, muita coisa preciosa. E eles que conheceram a glória do primeiro templo, o que faziam era chorar em ver aquele templo que tinha sido, mas não se compara, mas que tristeza. Do que eles estão se alegrando? Não tem motivo, está entendendo? Que às vezes a memória de uma coisa passada pode ser um estorvo na tua vida, porque o que ela está servindo não é de inspiração para você, ela está servindo de comparação para você acentuar ainda mais a sua dor, a sua frustração no seu momento presente. Mas em vez de a gente lembrar de coisas do passado, nesse sentido a gente poderia sim se lembrar do passado, mas no sentido mais positivo e construtivo para a nossa vida. Diz Jeremias em Lamentações capítulo 3: quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero recordar, eu quero ver e olhar para o meu passado e ver lá a mão de Deus e perceber: o Senhor foi comigo naquela situação de tristeza, o Senhor me deu vitória ali, certamente estará comigo e está comigo nessa hora, desse meu presente. E assim como foi fiel comigo lá atrás, no passado será fiel comigo agora. Isso me dá esperança, isso me dá força. Agora, cuidado, como é que nós lidamos com as memórias? Porque memória é coisa perigosa. Memória pode ser coisa para bem, memória pode ser coisa para mal. Tinha um amigo meu, eu conversava com ele, ele é jovem, né? Bem jovem, antes dele se casar, inclusive quando nós éramos solteiros, e ele ficava com umas histórias estranhas, falando assim: puxa, daquele tempo, que era bom, falando da adolescência. E ele tinha 19 anos de idade, acho que ele ainda estava na adolescência, mas ele ficava lembrando da sexta, da sétima. Ele estava deprimido. O bom mesmo, a fase boa, é como se a fase boa da vida já passou. O bom mesmo, a melhor fatia da existência já se foi. E o que ele fazia era ficar num saudosismo, numa melancolia, numa memória ali, que não estava fazendo nem um pouco de bem para ele. Que dá uma chacoalhada no nome. Hoje ele está muito feliz e resolvido, casado, com filhos, com um futuro maravilhoso pela frente. Mas teve que superar isso, porque se ficar só lá, naquela época e tal, vivendo de passado, passado já foi. O que podemos trazer do passado é alguma lição para nos ajudar a melhorar o nosso presente, aplicar alguma lição para o nosso futuro, um ânimo, trazer a memória que pode dar esperança. Cuidado com a melancolia. E aqui começa agora o setor de solução. Descrevemos primeiro a melancolia, a tristeza, a angústia, aquele estado de espírito de alguém abatido, de alguém que está mal.
Sabe, quando a gente está assim, e é possível que os cristãos passem por isso de quando em quando, se encontrem em situações muito angustiosas. Mas, quando a gente está assim, tem que dizer como o salmista do Salmo 73, o Asaf, Salmo 73, versículo 26, ele diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Isso é verdade. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas logo ele rebate isso. Logo ele rebate isso com uma afirmação de fé poderosa. Ele diz: mas o Senhor é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Meu coração, o meu corpo podem fraquejar, mas sabe alguma coisa? O Senhor é a força do meu coração, do meu corpo. E o Senhor é a minha herança, a minha esperança para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, correrão e não se cansarão, não se fatigarão. Encontrarão em Deus uma fonte de vida, de ânimo, de esperança, um vigor que o Senhor traz para os nossos espíritos, um sustento. A nossa alegria é o Senhor. Então, aqui ele começa o processo de cura, e esse processo de cura começa com a seguinte afirmação: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Você já falou com você mesmo alguma vez na vida? Cá com os meus botões, né? Você já falou com você mesmo? Olha aqui, ele está falando consigo mesmo. Só que agora ele está questionando. Ele está questionando esse estado de espírito. Ele está questionando esse seu sentimento de abatimento, essa sua melancolia, essa sua depressão. E ele está dizendo para si mesmo coisas que a gente precisa dizer um para o outro. Por que você está tão triste assim? Será que tem motivo para tanto? Vamos parar para pensar. Será que tem motivo para tanta tristeza? Será que tem motivo para tanto pessimismo? Será que tem motivo para tanta angústia? Para pensar. Para pensar. Questione a si mesmo. Permita que os outros se questionem. Permita que os outros se sacudam. Porque os verdadeiros amigos são aqueles que sacodem a gente nessa hora que a gente está todo dodói. Que a gente não precisa só de que peninha. Não, a gente precisa de alguém que fala assim: o que é isso? O que é isso, minha gente?